Então, vamos lá, em relação à oncologia que a gente estava falando, né, do tratamento, como deve ser feito, o que que deve melhorar, podemos visualizar, vou aumentar aqui para poder visualizar melhor. Podemos visualizar agora, né, um problema intermitente, né, na prescrição de enfermagem. É uma complicação que pode dar no câncer, né, o risco para problemas hemorrágicos. Então, o risco para hemorragia no câncer ele é bem alto. Então, o que que tem que fazer, né? O que que tem que fazer a equipe de enfermagem? Avaliar quanto ao potencial para sangramento, né? Monitorizar a contagem de plaquetas. Então, tem que ver, o médico tem que estar verificando, né? Como que está a contagem dessas plaquetas, como que tá as plaquetas desse paciente, se está alta, se está baixa, como que tá. Então, tem que estar avaliando isso, né? Avaliar o sangramento, né? Se tem algum tipo de sangramento, né, petequias ou esquimoses, né, diminuição da hemoglobina ou hematócrito, então através do hemograma completo vai estar visualizando tudo isso. Sangramento prolongado a partir de procedimentos invasivos, punções venosas, cortes ou arranhaduras menores. Ou seja, tem que estar vendo, né, se tem um tipo de sangramento, como que tá esse tipo de sangramento, se tem algum tipo de sangramento maior, se tem sangue, macroscópio ou secreção corporal, vômito, escarro, sangramento, se tem algum tipo de sangramento em qualquer parte do corpo, se o estado mental desse paciente está alterado ou não, como que está o estado geral desse paciente. Então, tem que ficar verificando também se não tem sangramento no acesso, em algum local do acesso ou não. Então, tudo isso tem que estar verificando. Se tem sangue oculto, né, em algum canto que você não pode ver, então tem que estar visualizando o corpo do paciente todinho, para verificar se tem algum tipo de sangramento. Instruir o paciente e a família sobre as maneiras para reduzir o sangramento. Então, quais são as maneiras de reduzir esse sangramento, né? Tem que estar falando para a família como que você pode estar reduzindo esse sangramento. Como que pode estar sendo feito para reduzir esse sangramento? Como que é? Como que você vai estar reduzindo o sangramento? Então, você vai estar reduzindo o sangramento, né? Usar a escova de dentes com cerdas macias para o cuidado bucal. Ou seja, se você não usar uma escova macia, pode provocar também hemorragia e sangramento. Evitar coluntórios, enxaguantes bucal comerciais. Então, evitar alguns tipos de enxaguantes bucais ao paciente oncológico, né? Usar barbeador elétrico para se barbear. No caso, esse aqui é mais complicado, né? Para não se cortar, para não ter sangramento. Usar aqueles elétricos. Às vezes não tem, a família não tem condição de comprar, o hospital não tem, aí fica mais complicado. Mas se é um paciente que tem condição de comprar, é interessante que a família compre. Para evitar também tipos de corte e sangramento. Usar lixa para cuidado com as unhas. Então, sempre tá serrando as unhas, né? Para elas não ficarem enormes, para evitar do paciente estar se coçando, se cortando, né? Então, tudo isso tem que estar usando alguns tipos de lixa. Evitar alimentos que são difíceis mastigar, porque o paciente pode estar broncoaspirando, né? Então, tem que estar evitando. Iniciar as medidas para minimizar o sangramento. Quais são as medidas que minimizam o sangramento desse paciente, né? Coletar sangue laboratoriais com a punção venosa diária. Então, ter cuidado ao coletar esse sangue, né? Evitar a verificação da temperatura retal ou administração de supositórios e edemas. Ou seja, se esse paciente já está com sangramento, é bom evitar que tenha flit enema, que é aquela solução que coloca anal, né? Quando o paciente está muitos dias sem evacuar. Então, tá evitando. Evitar injeções intramusculares, usar a menor agulha possível. E isso também é um cuidado para reduzir sangramento. Aplicar a pressão direta nos locais de injeção de punção venosa por no mínimo 5 minutos. Lubrificar os lábios com vaselina,
que é tipo uma pomadazinha, para poder estar hidratando os lábios, porque resseca muito. Evitar catéteres vesicais, usar a sonda de menor calibre quando o cateterismo for necessário. Então, tem que estar usando, ter cuidado, usar a sonda que seja uma menor. Manter a ingestão de líquidos mínimos de 3 litros por 24 horas. Então, tem que ter cuidado da ingesta de litros, né? A menos que seja contraindicado. Usar emoliantes fecais e aumentar a massa na dieta, para poder esse paciente estar evacuando. Evitar medicamentos que interfiram com a coagulação, exemplo, acetilsalítico e ácido. Então, tem medicamentos que eles impedem e dá a coagulação do sangue. Então, é bom estar evitando, né? Evitar medicamentos, né? Esses medicamentos. Recomendar a utilização de lubrificante hidrossolúvel antes da relação sexual. Ou seja, se esse paciente vai estar tendo relação sexual, tem que estar usando lubrificante para não ter sangramento, né? Quando a contagem de plaquetas é menor que 20.000, né? Institui o seguinte: prevenção da atividade, ou seja, ter cuidado com as atividades diárias que o paciente faz. Transfusão de plaquetas, ou seja, se o paciente está com as plaquetas baixas, imediatamente o médico vai estar pedindo o quê? Plaquetas para esse paciente, para poder estar aumentando. Supervisionar a atividade, né? Quando for fora do leito, quando o paciente for passear, fazer alguma atividade fora, para você estar o quê? Pode estar acompanhando, visualizando. Tudo isso. Advertir, contraçoar o nariz, né, de forma vigorosa, ou seja, para estar suando o nariz, para estar se machucando, sempre estar advertindo o paciente, né, brigando com ele, para ele ter cuidado, tudo isso, para que ele não possa estar se machucando. Então vamos lá, vamos praticar aqui um pouco. Uma paciente de 60 anos realizou uma biópsia renal, ou seja, para ver se ela estava com câncer, se era maligno ou benigno. Recebeu alta do serviço de recuperação pós-anestésica e foi encaminhada para a unidade de internação. O enfermeiro sabe que a prioridade no cuidado desta paciente é usar a precaução de contato nos máximos 48 horas, manter o paciente em jejum até 8 horas após o procedimento cirúrgico, monitorar o sangramento pós-operatório, encorajar a paciente a deambular a cada 2 horas, trocar o curativo compressivo no local da biópsia. O que é que será? Então, aí tem umas questões que estão bastante confusas, né? Não pode usar precaução de contato, está errado, porque você tem que ter contato sim com o paciente, porque ele não tem nenhuma doença, nenhuma bactéria. Não pode manter jejum no paciente, não é isso tudo, né? Monitorar o sangramento pós-operatório estaria correto, porque você tem que monitorar esse sangramento. E encorajar o paciente a ambulação após 2 horas, muito cedo. Trocar o curativo no local da biópsia, não pode trocar assim que chega. Então, seria o quê? Monitorar o sangramento pós-operatório. Você tem que estar visualizando. A biópsia renal ela é utilizada como método prognóstico de doenças. Após a amostra ser obtida, o enfermeiro deverá fazer as seguintes orientações. Manter decúbito ventral imediatamente após a biópsia. Repouso no leito de 6 a 8 horas. Monitorar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos. Na primeira hora. Ou seja, o paciente voltou de uma cirurgia, voltou de uma biópsia, de uma retirada de um órgão, né, para poder realizar a biópsia, ele tem que ter monitoramento de 5 minutos ou de 15 minutos na primeira hora. Ficar alerta quanto aos sinais de hemorragia, né? Elevação da queda da PA, taquicardia, anorexia, vômito, desconforto maciço, doloroso no abdômen.
Ficar atento quanto à dor nas costas, ombro e desura, né, do urinar. Então tem que estar atento a tudo isso. Instruir a evitar atividades extenuantes, esportes e levantamento de peso no mínimo 2 semanas. Então, esse paciente fez uma biópsia, ele não vai estar podendo pegar peso nas próximas 2 semanas. Então, vamos ver se a gente acertou, né? Monitorar o sangramento pós-operatório. Seria a letra C, correta. Então, tem que estar monitorizando esse sangramento desse paciente. Tem que estar verificando. Certo? Então, eu mesma respondi, era para vocês estarem respondendo, né? Vamos ver se tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Presença de células malignas provenientes do tumor atingido nos outros órgãos. O enunciado refere-se a... Então, presença de células malignas, né? Que vem de tumor, de outros órgãos. Vai falar o quê? Nuliparidade, neoplasia, menarca, metástase ou ao nódulo? O que vocês acham? AD. Metástase. Até que enfim, né? Porque a outra eu respondi sozinha. Chegaram meus filhos. A minha internet tá ruim demais, professor. Pelo amor de Deus. Conserta a internet, gente. Então, vocês acham que a letra... D. Então, quando a presença de nódulos malignos provenientes do tumor atinge outros órgãos. Nuliparidade não é, porque não tem nenhum filho. Neoplasia, câncer não é. Menarca, primeira menstruação não é. Nódulo, já tá falando nódulo. Qual seria, né? Letra D é metástase. Prezados, a metástase é uma disseminação das células malignas a partir do tumor primário, de um local direto das células tumorais. Ou seja, quando vai de um local para outro. Lembra que a gente aprendeu isso no metástase? Nuliparidade é o termo utilizado à obstetrícia para se referir a mulheres que nunca pariram. Neoplasia, uma proliferação celular rápida e desordenada, pode ser benigna ou maligna, que é o câncer, né? Menarca é o termo utilizado para se referir à primeira menstruação da mulher. Nódulo é uma lesão primária da pele de consistência sólida, elevada, dura ou macio. Pode se estender mais profundamente que a derme ou a pápula. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Então, acertou quem falou a letra D. Próxima perguntinha. Podemos afirmar que as medicações abaixo não são antineoplásicos. O que é antineoplásico, gente? São medicações que podem tratar o câncer. Então, metotrexate, metergin, ciprofloxacino, que é um antibiótico, né? Cabergolina e policresuleno. Isso aí vocês não vão saber, tipo, de cabeça. O mais conhecido é o ciprofloxacino, que é um antibiótico. Então, vamos lá. O metotrexano, ele é similar ao ácido fólico, porque aqui tem um nome difícil, né, gente? Mas a mesma coisa que o ácido fólico, que a mulher toma lá no início da gravidez para se formar o DNA e o RNA da criança. Então, o metegrin é um medicamento utilizado para hemorragia uterina. Ciprofloxacina é um antibiótico, né, que eu já falei. Carbamazepina, cabergolina é um fármaco que é para inibir a secreção de leite, né, de mulher. E policrusuleno é para aliviar a dor. Então, a resposta certa seria a letra A, que é o mesmo ácido fólico, né? Também, que é o inibidor da enzima, a qual se liga com maior afinidade do ácido fólico. Esta ligação previne, né, para que a transferência de átomos são necessários para poder ter o DNA e o RNA. Fica meio confuso, né? Mas, gente, é porque tanto o ácido fólico serve tanto para a formação do bebê quanto para a formação das células, né? Para que esse paciente possa ter as células bem formadas.
O câncer não é uma doença única com dose única de causa, ao contrário, é um grupo de doenças distintas, causas, manifestações, prognósticos. Trata de um processo patológico que começa quando uma célula normal é transformada por mutação genética do DNA. Por se tratar de uma genética que algumas dessas mutações são herdadas, presentes nas células da linha germinativa, porém a maioria, 90% das mutações somáticas, são mutações de células específicas. Os exemplos do câncer, né, são influenciados pela hereditariedade, ou seja, quando vem da família, né? Por exemplo, eu tenho um familiar que teve câncer, pode ser hereditário que eu tenha também. Pode ter síndrome de Cohen, adenosoma na família, né? Síndrome de melona familiar, câncer de mama e do ovário hereditário, câncer de colo, não polipose hereditário, neurofibromatose do tipo 1, né? Quando tem problema nas fibras, retinoblastoma, ou seja, algum óvulo no corpo da mulher. Então, disso tudo, o paciente pode estar se formando um câncer. Essa pergunta aqui. O termo risco é usado para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores ambientais ou hereditários, adquirir uma doença. Alguns tipos de câncer parecem ser forte componentes familiares, como ocorre com câncer de pele, do intestino. Aí aqui estava falando a resposta, né, que era a letra B. Câncer do intestino pode ser hereditário. Então, vamos lá. Mundialmente, os cânceres da cabeça e do pescoço correspondem a 10% dos tumores malignos e aproximadamente 40% dos cânceres dessa localização ocorrem na cavidade oral, como outras neoplasias malignas. O câncer de boca tem seu desenvolvimento estimulado pela interação de fatores ambientais e fatores do hospedeiro, próprios do indivíduo. São chamados de fatores de risco. Entre os fatores de risco do câncer de boca está... Então, quais são os fatores de risco do câncer de boca? Como também esse fator de risco pode ser de outros cânceres, né? O consumo excessivo de refrigerante, será que dá câncer? A deficiência de vitamina K, o uso de tabaco de forma acumulativa, vírus da hepatite A. O que vocês acham que é um fator de risco do câncer aí? A, B, C ou D? Professora, eu estou na dúvida. Qual é que está na dúvida? Entre a B e a D. A B e a D? A C. Ah, tá confundindo. Então vamos lá. Quais são os fatores do câncer de boca? Pode ser câncer de boca ou câncer em geral, um fator de risco. Consumo excessivo de refrigerante, vocês acham que é certo? Se eu tomar muito refrigerante, eu vou pegar câncer? Posso pegar outras doenças, né? Mas câncer não é um fator de risco. Então, descarta a letra A. A deficiência de vitamina K, uso de tabaco de forma acumulativa, uso de cigarro, quem fuma muito. Letra certa, qual será? O vírus da hepatite A A? C. Vamos ver aqui. O excesso de adrenalina? Vamos ler aqui o comentário. O câncer não é uma doença com causa única, ao contrário de um grupo de doenças distintas com diferentes causas, manifestações e tratamentos. Trata-se de um processo patológico que começa quando uma célula normal é transformada em mutação genética do DNA. O câncer da boca afeta os lábios, e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser observadas as gengivas, mucosa jugal, que são as bochechas, palato duro, o céu da boca, língua, principalmente as bordas,
assoalho, região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. O câncer de boca acomete mais os homens acima de 40 anos. Os fatores de risco são, para esse tipo de câncer, tabaco. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% dos pacientes diagnosticados com câncer de boca eram tabagistas. O cigarro representa o maior risco para o desenvolvimento dessa doença. O risco varia de acordo com o consumo, ou seja, quanto mais frequente for o hábito de fumar, maiores serão as chances de desenvolver um câncer de boca. Etilismo, o consumo regular de bebidas, alcoólicas, aumenta o risco de desenvolver câncer de boca. A associação entre o cigarro e bebidas alcoólicas aumenta o risco de câncer de boca. Vírus HPV, Pesquisas comprovam que o vírus HPV está relacionado a alguns fatores de câncer de boca. Radiação solar. A exposição sem proteção é um risco para o câncer de lábios. Além desses fatores, observa-se também, vitaminas e minerais ricas em gorduras. A higiene bucal também é importante. Então, a resposta certa seria a letra C. Gente, essa é bem óbvia. Não, professora, mas eu não sei sobre câncer de boca, mas no geral, o tabaco é um fator de risco não só para o câncer de boca, mas para outros também. Então, a letra certa seria a letra C. Vamos lá. Próxima pergunta. Vocês estão visualizando aí? Gente, tá aparecendo para vocês? Tá, professora. Tá, vamos lá. Quando a quimioterapia tem finalidade de melhorar a qualidade de vida do paciente, minimizando os sintomas decorrentes da proliferação tumoral e aumentando seu tempo de sobrevida em função da redução, é importante que o número de células neoplásticas é classificada como curativa, adjuvante, neoadjuvante ou potencializadora. Vou ler para vocês aqui. Então, quando a quimioterapia tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida, E esses sintomas são decorrentes. É classificada como isso? Vou ler o significado para vocês poderem entender. A quimioterapia é utilizada principalmente para tratar a doença, em um lugar de lesões localizadas. Os agentes, eles são usados em forma de uma tentativa de destruir as células tumorais e eles também, inclusive, eles atingem também na replicação, para não replicar, para que essa célula não venha se multiplicar. Suas metas podem ser como? Pode ser combinar a cirurgia, radioterapia ou ambas. Lembra que eu falei para vocês que o tratamento do câncer é o quê? Pode ser quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Pode ser 2 ou os 3 juntos. Ele serve para quê? Reduzir o tamanho do tumor pré-operatório, neoadjuvante, para destruir qualquer célula tumoral adjuvante, para tratar algumas formas de leucemia, primário. Então, a quimioterapia curativa objetiva a irradiação de evidências da neoplasia, já que a paliativa visa melhorar a qualidade de vida do paciente, minimizando os sintomas decorrentes, aumentando seu tempo de sobrevida em função do importante número de células. Logo, a resposta correta é a letra E. Paliativa. Então, a quimioterapia é um tratamento, paliativo, Porque tem um objetivo de quê? De qualidade de vida, diminuindo riscos ao paciente, piora, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, no caso, seria letra E. Deixa eu ver outra aqui para vocês.
Considerando os agravos, homens ainda acima de 40 anos de idade, fumantes e portadores de prótese mal adaptadas são fatores de risco para a ocorrência. Então, fatores de risco para um homem que tem acima de 40 anos de idade, fumante, portadores de prótese mal adaptada, câncer de boca, fluorose, cárie dentária ou doença periodontal. O câncer não é uma doença única, ao contrário, né? Ele tem várias doenças. O câncer de boca afeta o quê? Todas as cavidades bucal. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa daquele outro que a gente viu lá em cima, do câncer de boca. Os fatores de risco. Seria câncer de boca. Então, ó, essa pergunta aqui é muito parecida com aquela outra que a gente viu. Então, toda vez que falar de câncer de boca, ou de idade, ou qualquer tipo de câncer, um fator de risco sempre vai ser fumar, beber. Fumar principalmente, beber nem tanto. Então, vocês já sabem, né, quando presença de células malignas quando vai para outros órgãos, é o quê? Metástase. Então, tudo isso está correto. Então, vamos lá, né, recapitular. Em relação ao câncer, né, gente? Então, a gente já viu como que ele é, né? Como que ele é formado. Câncer é formado, né, através de o quê? De uma célula, né, que ele às vezes tem um crescimento desordenado, podendo se multiplicar e se espalhar pelo corpo. É o crescimento desordenado de uma célula. Então, esse crescimento desordenado de uma célula pode ser maligno ou benigno. Esse crescimento dessa célula pode ocorrer o quê? Um câncer. Que tipo de câncer, professora? Maligno ou benigno. Então, pode ser um câncer maligno ou benigno. Contando que pode se dividir em 3 graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Podendo crescer excessivamente essa célula. Pode crescer, né? Se multiplicar. E quando essas células se multiplicam, se espalham e vão para outros órgãos, eu chamo de quê, gente? Metástase. Muito bem, ninguém vai errar essa. Então, quando cresce, se espalha metástase, né? Quais são os tipos de tratamento por câncer, gente? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Muito bem, vamos lá debater para a gente não esquecer nada que a gente estudou. Em relação à prevenção, pode ser qual tipo de prevenção? Atividade física, alimentação. Não, tá errado. Prevenção primária, secundária, terciária. Quem foi essa que falou que vai ganhar um ponto extra? Priscila. Muito bem, agora explica cada uma, Priscila. Primária é o quê? A primária ela está preocupada em reduzir o risco por meio das estratégias, que é a prevenção orientando os pacientes a evitar os carcinógenos conhecidos. A secundária promove atividade de triagem, detecção precoce. Professora, eu achava que a detecção precoce estava na primária. Não, Não é, né? Não. Pois é, isso que eu achava, agora eu sei que não é. Aí a terciária, os enfermeiros médicos estão envolvidos no cuidado e na reabilitação dos pacientes depois do diagnóstico e tratamento. Muito bem, então na terciária já sabe que tem o câncer, né? Já tem o diagnóstico, já vai o quê? Tratar. Então já vai tratar e já vai o quê? Começar o tratamento.
em relação aos cuidados de enfermagem, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente oncológico? Quais são, Wes, Camila, Marlene? Posso deixar esse paciente andar no sol, sem boné, sem proteção na cabeça? Não. Não, né? Posso estar penteando o cabelo desse paciente direto? Tenho que estar o quê? Incentivando a que ele possa cortar o cabelo dele, reduzir esforço, conversar, levar para o espaço terapêutico, tá realizando cuidados, incentivar a higiene íntima, higiene pessoal, higiene oral com escova macias, não usar prancha, não usar babyliss, usar vitamina D, usar hidratante, usar touca. Então, tudo isso são cuidados que você tem que ter com o paciente oncológico, não é verdade? Então, ficar atento aos sintomas que podem causar. Uma radioterapia, eu posso ter o quê? Uma quimioterapia pode estar tendo o quê? Náusea, vômito, fadiga, alteração no sistema renal. Então, tudo isso você tem que estar prestando atenção para poder estar visualizando, né? Verdade? Então, quais são os fatores de risco do câncer, gente? Lembrando de novo, quem lembra quais são os fatores de risco do câncer? Bebidas alcoólicas, ninguém quer falar, vou falar. Bebidas alcoólicas, carne defumada, carne crua, enlatado, uso excessivo de anticoncepcional. Então, tudo isso são fatores de risco do câncer. Exposição demais à luz solar. Então, tem que ter cuidado em tudo isso, né? Para que possa vir reduzir o câncer. Sempre tá dando apoio. Tá orientando o paciente quanto ao risco da morte, né? Os cuidados paliativos que a gente viu na aula passada. Identificar o que está deixando ele triste. Ter cuidado. Então, tem que ver a prevenção, o diagnóstico. Quanto mais cedo descobrir o câncer, mais cedo ele pode ser tratado. Então, por isso que é importante que descubra o câncer cedo, né? Então, o câncer, por que acontece, né? Por conta da mutação, né? Dos genes que controlam o crescimento. Então, por conta dessa mutação, ocorre o crescimento desordenado das células. Com isso, vai ocorrer o câncer, né? Sempre, quais são os cânceres principais nos masculinos, sexo masculino? Pulmão, próstata, intestino, estômago, fígado. Já na mulher vai ser o quê? Câncer de mama, estômago, colo do útero. São os principais, né? Então, sempre ficar atento aos fatores de risco, a saber os graus dos tipos de sangue, né? Dos tipos de câncer, os cuidados de enfermagem. Então, tem que estar visualizando esse paciente sempre, verificando os sinais vitais, aliviando a dor, fazendo curativo. Correto? Alguém quer falar alguma coisa em relação ao câncer? Alguma dúvida? Gente, a hora de vocês falarem é agora. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ter alguma experiência? Alguém teve na família alguém que já teve câncer? Professora, eu tenho experiência comigo mesmo, não de câncer, graças a Deus. Conte aí com essa experiência. Em 2011 eu descobri um nódulo no meu seio esquerdo. Eu acho que em 2012 ou 2012 eu fiz a biópsia e deu só um fibroadenoma, né? Isso. Fala. Uhum. Aí continuei fazendo minhas consultas. Aí teve uma época em 2014 que na última consulta que eu fui, o médico falou que tinha aumentado e eu tinha que fazer cirurgia. Marquei e nunca me ligaram. Mas nem sabe se ficou bom ou se não. Tá aqui
ainda ele. Eu não sinto nada, nunca senti nada em relação a ele, mas o médico falou que eu teria que fazer a cirurgia pelo fato dele ter aumentado um pouquinho. Isso na mama. Mas aí, isso, na minha mão esquerda. Aí a biópsia deu benigna, graças a Deus, tudo certinho, mas aí aumentou, porque eu ia de 3 em 3 meses, né? Aí ele disse que eu precisava fazer a cirurgia. Fiz tudo certinho as coisas, esperei a ligação. Nunca ligaram. Mas graças a Deus estou aqui. Meu Deus, que história. É forte, é complicado, porque às vezes eles falam que vão ligar, não vão. Mas que bom que tu não sente nada e que fez a biópsia e deu benigno, né? Mas depois tu se consulta pra ver se ele não vai crescer, o tamanho, pra ver se vai ser preciso retirar ou não, se não vai futuramente causar alguma coisa, entendeu? Então é bom sempre tu depois ir verificar isso em relação ao crescimento, tamanho e se consultar. Isso. É. Mas que bom que não deu nada. Certo? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Alguma dúvida? O Ash tá entendendo tudo. Tirar 10 na prova, todo mundo. Então vamos sempre lembrar, né, quais são os tipos de tratamento que pode ser realizados o tratamento junto, né? Por exemplo, tanto a quimioterapia quanto a cirurgia, a radioterapia, ou vice-versa. Ter atenção na alimentação dos pacientes, pelo quê? Não broncoaspirar, não tá se engasgando, tendo cuidado em relação ao psicológico, para que esse paciente não venha adoecer psicologicamente, que ele tenha um bom tratamento, que ele tenha atenção, né? Ter cuidado com a família, se a família sabe o que está acontecendo, se ela está entendendo como que ela não venha piorar, né? Porque às vezes a família faz piorar a autoestima do paciente, né? Faz complicar mais.